Olá, estamos aqui de novo. Eu acho que hoje é o 11º dia desse programa que eu tô fazendo sobre perguntas, né? Você tem todos os vídeos aí no Facebook mesmo, nessa minha página. Você também tem no canal do YouTube, chamado Denise Fracaro, pode assinar e você recebe todas as novidades, tá? E então, dentro desse programa de trabalhar com as perguntas, eu trouxe hoje uma pergunta pra gente. A gente sempre ouve falar, né? Você colhe o que planta. Você colhe o que planta, né? Se você planta banana, você não vai colher maçã, você vai colher banana. Se você planta o amor e sabedoria e plenitude e alegria, espera-se que você colha exatamente essas coisas e não raiva, inveja, discórdia, e outros males, né? E outras mazelas que a gente vê na sociedade. Mas aí a questão é a seguinte: a gente tem total consciência do que a gente planta? A gente muitas vezes tá plantando, tá semeando, tá jogando sementes ao vento sem ter consciência nenhuma de quais sementes são essas. E isso nasce lá dentro, nos nossos pensamentos, né? Mas antes da gente começar a pensar, antes da gente até nascer, a gente já tem uma série de pré-condições que vão fechar as possibilidades, vão diminuir o âmbito de possibilidades que a gente tem para trabalhar as nossas escolhas, né? Então, a gente nasce num determinado país. Ser mulher no Brasil é muito mais fácil do que ser mulher no Afeganistão, na África, em alguns países da África, né? Na China, né? Em vários outros lugares. A gente nasce num determinado país. Nesse país, a gente, querendo ou não, adota a cultura desse país. Dentro dessa cultura vem as noções de moral, de ética, de honestidade, né? O que se deve ou não deve, vem as leis, vem todo um conjunto de normas e a gente tenta se encaixar dentro delas. Aí você tem a sua religião, até tem famílias que não tem nenhuma religião, mas a maioria tem alguma religião, que também traz um conjunto de normas. E você tem daí a sua família em si, os hábitos da sua família, a forma como seus pais foram criados, as heranças que eles receberam e vão necessariamente passar para você, porque faz parte do processo. Então você herda um monte de coisas. Se você vem de uma família de advogados, de engenheiros, de profissionais liberais, de pessoas que são empresárias, sempre tiveram um próprio negócio, aí você pode vir também de uma família onde todas as pessoas são funcionários públicos e se espera que você também preste concurso e seja funcionário público, porque afinal de contas é seguro, é calmo, você não tem o risco de ser mandado embora. Existem aí, né, uma série de teóricas vantagens. E isso vai sendo colocado na cabeça das crianças desde que elas nascem. Além de tudo isso, que são pacotes que a gente vai herdando, você tem a educação em si que você recebe da família, que o meu querido Dom Miguel Ruiz chama de adestramento. Adestramento é forte, né, gente? Eu acho forte essa palavra. Mas, às vezes, é o que a gente faz com as crianças. Adestrar, né? Aprende a ficar quieto, aprende a obedecer, aprende a se calar, aprende a não falar das suas raivas porque tá fora de hora. Entrando uma ligação aqui. E então a gente vai afunilando cada vez mais esse ser infinito, esse ser cheio de potencialidades que vem, mas ele não vem para essa vida com uma aquarela e uma tela em branco. Além de tudo isso que a gente traz, a gente aprende, a gente herda e a gente incorpora dentro da estrutura do país, dentro da estrutura, vou colocar a luz aqui, dentro da estrutura cultural e religiosa
socioeconômica do lugar onde a gente vive, né? E aí inclui a família também, a gente tem uma herança espiritual também, que a gente não se dá conta. O ego é reencarnante, a gente traz impulsos já de outras vidas, tendências. A gente traz coisas que a gente tem vontade de fazer e coisas que a gente tem pavor de fazer, né? E isso vem independente de você estar numa família A, B ou C, né? Porque a nossa família espiritual nem sempre é totalmente casada com a nossa família biológica. E aí a gente vai somando a herança espiritual mais tudo que a gente vai herdando, incorporando, aprendendo, estudando e se enquadrando, né? Porque olha só o quadrado é o quê? É você colocar a pessoa dentro de um determinado limite e fica aqui, amor, não é pra você sair daqui não, né? Quando você tem 2 filhos, um é o filho tradicional que vai para a escola, estuda, arruma emprego e não sei o que, e o outro resolve fazer mochilão na Europa, na Ásia, no Oriente, e não sabe quando volta, e você fica sem notícia, sai totalmente fora do padrão. Às vezes você pode até falar, puxa, meu filho tá perdido na vida, porque ele não, perdido como? Ele tá se encontrando, ele tá fazendo o que o impulso do coração dele tá mandando. Mas você, dentro do seu protocolo, do que também não é culpa sua, você aprendeu isso também, né? Você também foi adestrada, né? Todos fomos. Você aprendeu que isso é muito fora da casinha, então dá um pânico, dá um nervoso, dá uma insegurança tremenda, porque não tem fundo de garantia essa pessoa. Ele não tem um plano de saúde. Né? E a gente fica na preocupação de que ele se enquadre, ele ou ela, né? Vamos combinar? Porque ele se enquadre nesse protocolo social e econômico que a gente tem e é o que a gente dá para eles. Então, quando você colhe o que planta, às vezes você não escolhe o que você está plantando. Às vezes você não escolhe essas sementes. O nosso livre-arbítrio, ele é muito reduzido. A gente diz que, eu tenho livre-arbítrio, então eu posso fazer o que eu quiser da minha vida. Será que você pode realmente fazer o que você quiser da sua vida? Você se dá esse direito de fazer exatamente qualquer coisa que der na sua cabeça? E essa é a minha coceira de hoje. Essa é a minha reflexão, para que a gente comece a pensar o quanto a gente realmente escolhe na vida e o quanto a gente permite, como pais e educadores, que aí vem os professores também, como eles permitem que a criança escolha as aptidões e o que ela quer fazer da vida, né? Lógico, você não vai deixar uma criança de 2 anos escolher sair de biquíni quando tá nevando, né? Como a minha filha queria fazer, né? Muitas vezes. Você não vai deixar, tem coisas que você tem que realmente cercear, colocar limites, né? Eu não tô pregando o caos. Eu tô convidando a você fazer uma reflexão para ver das escolhas que você já fez na vida, quais realmente você teve liberdade para escolher, né? Assim, eu fui bastante pressionada na minha família a trabalhar num banco estadual, certo? Prestei o concurso junto com o vestibular, estava prestando um monte de provas, prestei mais uma, e a minha intenção era trabalhar no banco enquanto eu não fosse chamada no emprego privado, né? Mas eu nunca gostei de números, de ficar nesse mundo financeiro, então seria mortificante para mim. Seria como um estágio, enquanto eu não conseguisse um emprego formal na iniciativa privada, né, com todos os riscos que isso envolve. E aí o banco levou 1 ano e meio para me chamar. Quando o banco me chamou, eu já estava empregada. Foi uma confusão na minha família, eu não aceitar. Porque como assim? É um emprego ótimo para mulher. Você trabalha 6 horas por dia, você pode ter seus filhos, você não vai ser mandada embora depois da licença maternidade. Você vai trabalhar a vida inteira sem se preocupar com a aposentadoria, né? E foi a escolha do meu pai, e foi a escolha
Ou foi talvez a única opção que ele tinha na época, né? Ele foi feliz, ele gostava do que ele fazia. Mas não sei se ele com 20 e poucos anos, hoje, né, diferente de tantos anos atrás, como que ele teria escolhido se ele tivesse mais opções, né? Então, antigamente as mulheres podiam ser professoras e podiam ter alguns outros trabalhos. Quando a gente começa a trabalhar de forma diferente e escolher profissões diferentes, a gente causa tumulto, a gente causa desconforto, a gente apavora as pessoas às vezes, né? E eles se apavoram também porque estão preocupados com o nosso bem-estar e com o nosso sustento e com a nossa segurança e uma série de coisas que são refletidas pelo amor e carinho que eles têm por nós. Só que até onde vai esse amor e esse carinho, é onde começa a minha liberdade de pensar com a minha própria cabeça, né? É um exercício constante de você permitir o caminho do outro sem destruir aquela alma, né? Muitas vezes a gente destrói uma alma, a gente maltrata muito, né? Quando a gente fala da educação como um adestramento, às vezes as crianças ouvem tantas vezes que elas não vão dar em nada, que não vão dar em nada, porque ela é pobre, ela não pode isso, ela não pode aquilo, e internaliza aquilo, e a pessoa cresce com poucas opções, porque ela entende que ela não pode, porque ela é pobre, ou porque ela é isso, ou porque ela é aquilo, ou porque é menina, ou, né? Então, assim, você, hoje, você tá fazendo escolhas. A cada minuto a gente está fazendo escolhas. A gente escolhe o que veste, escolhe o que come, escolhe o trabalho que vai fazer, escolhe se vai ler, se vai assistir uma série. Se você já assistiu essa série 10 vezes, você vai assistir de novo essa série? É uma escolha. O que você está fazendo com o seu tempo? Se você está num trabalho que você não gosta, não te dá prazer, não te satisfaz, o que você escolhe? Ficar assim o resto da vida reclamando? Ou você escolhe ir fazendo um movimento de mudança? O que você escolhe? Tá? Porque dentro desse funil todo que a gente é colocado, quando a gente vem para essa encarnação, a gente tem muito pouca escolha. Mas dentro do que a gente tem possibilidade de escolher, ainda assim a gente se limita mais. A gente acaba se limitando mais ainda. Tá? Então, ontem quando eu chamei a atenção de vocês para aquela pergunta, se eu tiver $1 milhão renováveis, o que eu faria? Tem gente que ficaria no mesmo lugar, né? Ou tem gente que tá tão entediado com o que faz que só pensa em parar de trabalhar. Sendo que o trabalho em si não é o problema. O trabalho é muito gratificante, fazendo o que você gosta de fazer, né? Quando é uma obrigação, é um lugar complicado, né? Aí é diferente. Aí é diferente. Então eu queria deixar hoje essa reflexão para vocês pensarem. Sim, a gente vai colher o que planta, né? Não tem como a gente colher outra coisa. Não tem como. Isso faz parte da lei universal de causa e efeito, faz parte da lei do karma, como alguns chamam, né? Não karma no sentido de castigo, muito pelo contrário, no sentido de ação e reação, né? Causas levam a efeitos, certo? Então, quando você tem causas benéficas, você vai ter os efeitos, os resultados dessas causas vão ser benéficos também. Se você tem causas negativas, você vai ter resultados negativos também. É simplesmente matemática, causa e efeito. Por isso que a oração budista que eu uso muito nas minhas preces, e eu vou deixar agora para vocês, que todos os seres estejam livres do sofrimento e das causas do sofrimento. Todos os seres tenham a felicidade e as causas da felicidade. Não adianta querer se livrar do sofrimento se você mantém repetindo as causas que trazem o sofrimento para sua vida. Não adianta querer a felicidade se você continuamente cria causas que não favorecem a sua felicidade. Por isso a gente ora pela felicidade e as causas dela, pelo fim do sofrimento e o fim das causas que geram o sofrimento. Porque a partir daí
que você realmente vai se libertar, né? E se você pretender mudar alguma coisa na sua vida, precisa olhar para trás para ver quais são as causas, né? Saber como foi que você escolheu o que você está vivendo hoje. Se o que você está vivendo hoje não é algo que te agrada, o que você escolheu lá atrás? E a partir de hoje você passa a escolher coisas diferentes, de forma diferente, mais conectado com o que você realmente é, mais conectado com a sua força, com a sua essência. E aí você vai ter um futuro, um amanhã, dentro do que você realmente vibra. Não dentro do que foi imposto, do que foi ensinado. Ok? Sem pretender criar nenhuma rebelião, né? Porque tem gente que vai achar que eu tô plantando caos, né? Mas de vez em quando a gente precisa tirar tudo de dentro do armário para poder organizar. E com a mente funciona muito parecido. A gente tira tudo de dentro dela, esvazia a mente, para poder se ressignificar e se reorganizar. E acessar o que é verdadeiro para você, né? A cada momento. Então, vamos plantar? O que a gente vai escolher plantar? Um beijo no coração e até amanhã.